É muito comum o TDAH ficar irritado com facilidade? É muito comum. E isso é baixa tolerância à frustração. Baixa autoestima, sensação de estar incomodando, pensa 1000 vezes antes de dar a sua opinião diante das pessoas. Muitos desses sintomas acometem pessoas com TDAH, e eu era uma delas. Investi em autoconhecimento, testei várias estratégias e depois de muito treino e prática, desenvolvi um método para superar tudo isso. E você também pode conhecer esse método no primeiro link da descrição. Ou seja, como é que funciona a baixa tolerância à frustração? A baixa tolerância à frustração, imagine que você está fazendo um exercício de matemática, imagine que você é uma criança, e aí você, por desatenção, errou um sinal lá no começo, por desatenção, e você tá super focado, tá tipo, caraca, eu vou acertar tudo, e vocês sabem que quando vocês vão resolver uma equação, se você erra um sinal lá no começo, você sai estragando a equação até o final, né? Ou seja, é muito mais fácil o professor te dar uma nota se você, sei lá, a resposta era mais 10 e você coloca menos 10, ou seja, ele vai ver, você acertou, você só errou o sinalzinho no final. Agora, se você erra o sinal no começo, ele vem estragando a equação e no final dá um número 53, assim, nada a ver com o que você estava querendo chegar. Então, por desatenção, a gente vai cometendo tropeços, a gente vai tendo uma dificuldade em chegar à resposta correta. E aí, pela nossa própria impulsividade e pelo gasto energético que foi você fazer toda aquela equação para dar um número totalmente diferente no final, você, cara, quer saber? Chuta o balde para longe. Isso explica mais ou menos a nossa baixa tolerância à frustração, a sua nossa irritação. Refazer, meu Deus, vou ter que refazer isso. Eu já demorei 50 anos para fazer, ainda vou ter que refazer. Você tá louco? Passar limpo? Jamais eu vou fazer isso. Então são coisas que são extremamente irritantes pro comportamento do TDAH, entendeu? É muito sacal, entendeu? Então veja bem, o TDAH costuma ter sim essa dificuldade, costuma ficar irritadiço. E tem outra coisa também, isso pode estar ligado ao consumo de algum medicamento, tá? Isso inclusive tá na bula, isso aí inclusive você tem estudos e relatos, pessoas que tomam alguns psicoestimulantes podem ter no final da atividade daquela medicação, você pode enfrentar algumas dificuldades, né? Alguns efeitos rebote, o efeito não é o efeito colateral, o efeito rebote é o que vem depois, né? Que a medicação sai do corpo, que é a irritação. Então você fica irritadiço, então qual que é a estratégia aqui? Se você tomou Ritalina, 2 da tarde para estudar, para trabalhar, sei lá, e aí ela tem uma duração de 3, 4 horas, deu 18 horas, você para de estudar, vai dar uma volta, vai esparecer, vai dar uma volta do parque, vai fazer outras coisas, porque naquele momento do efeito rebote, você não tá mais com saco para abrir livro, você não vai conseguir ler um monte de coisa pesada, você tinha que ter feito isso antes. Então isso é uma forma inteligente de você gerir o seu TDAH, a dificuldade que você tem, entendeu? Ou seja, use de forma inteligente, converse com o seu médico, obviamente, né? Mas tenta entender que às vezes a sua irritabilidade tem a ver com a questão de você ter tomado um medicamento momentos antes, tá? Também. Beleza? É verdade que nosso cérebro relaxa como se a gente estivesse sobrevivendo a um perigo quando a gente procrastina essa única coisa. Na verdade, você entra num estado de ansiedade, né? Você fica sofrendo enquanto você não inicia aquela atividade. E às vezes uma atividade você faz em 20 minutos, né? Você faz em 1 hora. Você demorou uma semana para fazer aquilo ali, jogou para debaixo do tapete, era uma coisa que podia resolver rápido. Isso tem muito a ver também até com a nossa própria higiene pessoal, cuidados pessoais. Pessoas que adiam uma visita no dentista e quando vê o dente já quebrou, já perdeu a raiz, já, entendeu? Porque, sei lá por quê, começa a evitar fazer as coisas. Não, gente. Então, eu acho que o nível de ansiedade ele vai só aumentando, entendeu? Dicas para lidar com a miopia temporal é o que mais me atrapalha no dia a dia. Você usa as ferramentas, tá? Mas eu falo assim, usa as ferramentas, não vou falar assim, é lógico que você tem que usar as ferramentas, você tem que usar o agenda, você tem que usar o timer, os negócios. Não, cara, porque eu sei que você vai usar da primeira semana, depois você vai esquecer. Sabe qual a dica que você usa aqui? É o seguinte, pode usar uma lista de tarefas, uma task list. Só que isso não vai curar a tua miopia temporal. Sabe qual que é o lance aqui? É você entender que a miopia temporal ela vai estar ali. Então você utiliza um post-it. No teu monitor, aqui é o teu monitor desktop, no teu monitor tu coloca um post-it de alguma coisa importante que você tem que fazer naquele dia ou todo dia. Outra ferramenta também, por exemplo, eu uso o Google Agenda, meu Google Agenda é lotado de coisa para fazer, entendeu? Olha aqui, olha como é que meu Google Agenda é todo desenhado. E outra coisa, eu tenho uma configuração nele que é o seguinte, todas as atividades que eu coloco para o dia seguinte e coloco um alarme, um timer, então ele vai me lembrar 1 hora antes do evento, 2 horas antes do evento, 24 horas antes do evento, para que eu não consiga perder aquilo de vista, entendeu? Agora é o seguinte, mesmo com essas ferramentas, você vai continuar tendo a miopia temporal. O que você tem que entender, cara, que a principal barreira não é fazer aquilo que você está procrastinando, é iniciar fazer aquilo que você está procrastinando. É essa que é a dica. E assim, não tem dica matadora.
segura, velho. Isso vai funcionar por um tempo, daqui a pouco você tá esquecendo de novo, aí você tenta outra técnica. É uma ciranda de técnicas. Essas técnicas que eu tô falando, de forma abstrata, eu tenho bem bonitinho lá no Clube TDAH em Ação. Mas é importante que você tenha essa ferramenta, essas ferramentas para você poder atuar, ficar alternando entre uma dica e outra, né, para você não perder a sua atividade, e aí você vai reduzindo essa miopia temporal. Agora sim, se a miopia temporal você está falando com relação a atrasos, digamos assim, reduza a tua tolerância a horários para fazer as atividades. Não tem como. Antigamente você podia adiantar o horário, né, tipo 15 minutos para não se atrasar e tudo. Cara, simplesmente você entende que se você tem que estar no trabalho, você sabe que você precisa sair até às 7 para conseguir chegar lá, o seu deadline é 6h30, sempre 6h30, sempre 6h30. E ó, compromisso público, que é outra ferramenta que tem dentro do clube, que eu ensino, que é você estar em contato com pessoas onde você se compromete, essa pessoa vai de alguma forma fiscalizar você. Por exemplo, quer ver um compromisso público legal? Carona compartilhada. O que é carona compartilhada? Para você não se atrasar para o trabalho, ou para a faculdade, ou para o que quer que seja, faça carona compartilhada, porque você se compromete com outros. Se você se atrasar, o outro se atrasa. Entendeu? Ah, Yuri, mas eu tenho medo, não sei o que. Cara, é uma ferramenta para você se comprometer. Então, assim, o uso dessa roleta, dessa ciranda de ferramentas faz com que no final você tenha um dia produtivo. Agora, se você me perguntar se tem cura para miopia temporal, você sendo TDAH, não tem. Mesmo você medicado, sinto te dizer.